Olá, eu sou o Lucas Braga, autor-relator do trabalho A Homeopatia e a Lei da Similitude, com coautoria de Gabriela Ponte e Júlia Silva, todos acadêmicos de medicina da Universidade Católica de Brasília e membros da Liga Acadêmica de Saúde Integrativa e Espiritualidade da UCB, sob orientação de Ana Luísa, médica residente em homeopatia pelo Hospital Público Regional de Betim. A homeopatia é um sistema médico complexo, de caráter holístico, baseado no princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes. É reconhecida como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina e está inserida no SUS, mas ainda é pouco difundida nos cursos de graduação, entre os estudantes e entre os médicos em geral, porque existem muitos preconceitos e desconhecimento a seu respeito. O paradigma alopático da medicina convencional hegemônica se diferencia do paradigma homeopático, à medida que o primeiro compartimentaliza o corpo humano, em uma visão reducionista materialista, com foco na doença, e a terapêutica se baseia mais na paliação. Já o segundo possui um modelo antropológico vitalista, que é uma visão mais ampla, mais integrativa, considerando o ser humano como um todo, com foco na saúde, em todos os seus aspectos, físico, mental, social, ambiental e espiritual. E a terapêutica busca a cura real do desequilíbrio. Sabemos que a OMS já aborda essa questão hoje, mas na prática ainda não é o que vemos na medicina convencional. Seu fundador foi Samuel Hahnemann, médico alemão que viveu entre os séculos XVIII e XIX, e após alguns anos de prática médica ele se desencantou com a medicina da época e os métodos de tratamento, passando a se dedicar a traduções de obras médicas. Em uma de suas traduções se deparou com o uso da quinona, uma planta originária do Peru, no tratamento da malária, mas com uma explicação vaga de seu mecanismo. Por isso, experimentou a substância em si mesmo, sem estar doente, relatando sentir os mesmos sintomas da malária, mas com uma intensidade menor. A partir daí, desenvolveu mais experimentações e estudos com base na cura pelos semelhantes. A cura pelos semelhantes já havia sido relatada por Hipócrates, o pai da medicina, em meados de 400 anos antes de Cristo. Hipócrates falava da cura pelos semelhantes e da cura pelos contrários, essa última desenvolvida posteriormente por Galeno, resultando na medicina convencional como conhecemos hoje. Paracelso, no século XVI, resolveu trabalhar mais a cura pelos semelhantes, sendo muito criticado por ir contra a medicina da época. E por último, Hahnemann, que seguiu a mesma linha e em 1796 publicou seu primeiro trabalho. A palavra homeopatia vem do grego homoios, que significa semelhante, e pathos, que significa sofrimento, representando a cura do sofrimento pelo semelhante. Nosso objetivo geral é ampliar a divulgação da homeopatia no meio acadêmico, e os objetivos específicos são entender o que é a homeopatia, conhecer os princípios básicos e quebrar preconceitos. Para realizar essa revisão de literatura, utilizamos as palavras-chave Fundamentos da Homeopatia, Homeopatia e Lei da Similitude, nas bases de dados PubMed, BVS e Google Acadêmico. Estabelecemos um período dos últimos 25 anos, aceitando trabalhos em inglês e português. Os princípios básicos da homeopatia são 4. O primeiro, a Lei da Similitude, que já abordamos um pouco, se baseia na cura pelos semelhantes, em que determinada substância de origem vegetal, mineral ou animal, administrada em um indivíduo com um ou mais sintomas, simula esses mesmos sintomas mais abrandados, estimulando uma reação curativa no organismo, para chegar até a causa inicial do problema e não apenas combater ou esconder aquele sintoma específico. Para isso, é necessário experimentar essas substâncias em seres humanos sadios, chegando ao segundo princípio. Em pessoas normais, aquele princípio ativo causa sintomas semelhantes a uma doença X, com uma menor intensidade. A partir daí, são catalogados cada sinal, sintoma, sentimento e percepção daquela pessoa, chegando a um denominador comum após diversas experimentações. Hoje existem em torno de 3.000 remédios experimentados e catalogados. O terceiro é a dose mínima e dinamizada, onde essa substância é diluída em água e agitada muitas vezes, chegando a uma dose infinitesimal, suficiente para estimular a reação do organismo e insuficiente para causar mais problemas ou efeitos colaterais. Por último, temos a medicação única e individualizada,
considerando que cada ser humano é único com suas particularidades e que a saúde também é única, faz sentido usar somente uma medicação por vez para tratar o todo, e que ela seja diferente para cada pessoa, mesmo que aparentemente tenham os mesmos sintomas ou o mesmo diagnóstico. Para a escolha do remédio ideal são levados em conta, além dos sinais e sintomas, também o histórico, contexto de vida, sentimentos, percepção da doença, hábitos e até mesmo sonhos. Além disso, se fossem utilizados diversos compostos, não seria possível saber qual levou à cura. Uma dúvida frequente é se a homeopatia possui comprovação científica, e a resposta é sim. Já existem diversos ensaios clínicos randomizados, placebo-controlados, revisões sistemáticas e meta-análise. A Câmara Técnica de Homeopatia do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em 2017, elaborou um dossiê especial sobre as evidências científicas em homeopatia, com vários artigos atuais na revista da Associação Paulista de Homeopatia. Então, não se trata de placebo. Em um desses artigos é abordado o efeito rebote, ou reação paradoxal, que já foi amplamente descrito e consiste na tentativa do organismo em entrar em homeostase, retomar o seu estado basal, que foi alterado pelos efeitos primários das drogas após a sua retirada, fazendo uma ligação entre esse mecanismo e o mecanismo homeopático. Mais algumas questões do senso comum. Se a ação do medicamento homeopático é lenta e se pode ser utilizada em quadros agudos. A ação do medicamento pode ser imediata e ajudar em casos agudos, inclusive infecções. O que acontece é que as pessoas geralmente procuram um médico homeopata quando o problema agudo já se tornou crônico. Naturalmente, esses casos precisam de mais tempo para a cura da doença. E apesar da homeopatia ser capaz de tratar o indivíduo em várias situações, ela não exclui a alopatia, que é sim muito importante e necessária em muitos casos. O que precisamos é unir forças e encontrar um equilíbrio entre as diferentes formas de tratamento, entender que todas são essenciais e o objetivo final é a saúde. Concluindo, a homeopatia é um sistema médico complexo de caráter holístico baseado no princípio vitalista e no uso da lei dos semelhantes. Seus princípios básicos são a lei da similitude, experimentação em seres humanos sadios, dose mínima e dinamizada, medicação única e individualizada. Baseada em dados clínicos cientificamente experimentados, e ao longo dos anos os medicamentos homeopáticos foram estudados com relação à sua eficácia em diversas situações, no Brasil e no mundo. É importante e necessário continuar produzindo mais pesquisas, aumentar a divulgação e inserir cada vez mais a homeopatia no meio acadêmico, por meio de ligas acadêmicas, produção de trabalhos científicos, palestras em congressos e inserção nas disciplinas da graduação. Por fim, temos que lembrar que o paradigma de saúde e doença na homeopatia é algo muito diferente do que costumamos ver na graduação. Então, realmente é mais difícil de compreender, mas precisamos quebrar alguns preconceitos por meio do conhecimento que está aí à nossa disposição. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado.